o plano original. Nós estamos entendendo isso, então estou recomendando que todos compartilhem essa transmissão, porque nós estamos hoje se eu não me engano, é a 11ª mensagem desta série. Nós já estamos agora começando a ir para os últimos cultos, mas ainda tem algumas mensagens que Deus vai trabalhar no nosso coração, e nós estamos entendendo que o plano original, fala com a sua boca, o plano original sempre foi a graça. Se você compreender isso, amado, você reina em vida nesta terra. Se você compreender o que é a graça de Deus, mas não de forma teórica, de forma onde você vive a palavra de Deus. Nós somos levantados como igreja justamente para isso, para ensinar as pessoas a viverem, a usufruírem dessa graça bendita, maravilhosa, que é a maravilhosa graça de Deus. E hoje, dentro desta série, o plano original, nós vamos entender sobre as questões das maldições. Olha só o subtema: a graça quebrou as maldições. Eu quero que você fale isso, porque isso aqui é muito forte. Diga, a graça, fala, já quebrou toda maldição. O que isso quer dizer? Que contra a nossa vida, você, diácono, está aí, Marcos, contra a nossa vida não vale nenhum encantamento. E nós vamos entender isso. Bispo, mas como é que fica? Existem maldições? Ué, existe, a Bíblia fala de maldições. Mas e a minha vida? Fica até o final, fica bem acordado, fica bem atento, porque a mensagem de hoje é uma mensagem fundamental nessa jornada de você crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho dito isso, e eu quero, antes da minha introdução, fazer esta pré-introdução. Dizer que as pessoas estão aí fora buscando muito uma mensagem que caia bem no seu coração humano, que muitas vezes massageia o ego, uma mensagem uma mensagem talvez de autoajuda, vamos dizer assim. Mas eu queria dizer para você que não existe mensagem mais poderosa do que você conhecer com verdade, com propriedade, as doutrinas da graça. Você conhecer o que a Bíblia diz de fato quem você é. E estudar sobre o plano original, estudar sobre o que foram as alianças, lei e graça, o que é Paulo diz, os fundamentos que foram lançados, que ninguém pode lançar outros fundamentos. Isso de fato é o fundamento. Isso de fato é a rocha que é Cristo. Então, quando você compreende isso, você de fato desfruta do melhor desta terra. Ninguém mais te engana. Você não tem mais medo de inferno. Você não tem mais medo de pastor que joga maldição contra a sua vida. Nada, ninguém pode parar você, porque você entende quem você é em Cristo Jesus. Então, enquanto nós estamos estudando aqui sobre as alianças, sobre o plano original, a lei, a graça, nós estamos mais do que nunca entendendo quem nós somos nesse cenário. E muitas vezes você fala, bicho, mas eu quero constituir uma família assim, eu quero constituir uma família bendita, eu quero ter um emprego, eu quero ter uma renda. Amado, tudo isso é lícito, porque a Bíblia diz que se nós quisermos e ouvirmos Deus, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas é justamente você ouvir Deus e entender quem é Deus e viver aquilo que a Bíblia fala que vai te impulsionar para viver isso. E conhecer a graça de Deus te faz reinar em vida, porque você entende do bem real. Eu tenho falado muito sobre isso, a minha esposa fica falando, eu vou tatuar os bens vindouros, né? Porque a graça é justamente isso. A lei era sombra e a graça é o bem real. A lei apontava para os bens vindouros. Nós já estamos na graça. Então, se eu estou na graça e eu compreendo o que a Escritura diz sobre a minha vida, cara, olha, ninguém te para nem ninguém te segura. Essa que é a verdade. Aqueles que conheceram de fato a abundância da graça e o dom da justiça, o que diz Paulo? Reinarão em vida. Olha quem está ao lado, diga assim, você está aprendendo a reinar em vida através de Jesus Cristo. Porque não tem outra forma de reinar em vida se não for através de Cristo. Dito isso, nós vamos lá. A graça quebrou as maldições. Vamos juntos de novo? A graça quebrou as maldições. Gálatas 3:10 diz assim a palavra de Deus: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Você já compreendeu isso? Se você não perdeu alguma das mensagens, Cristo Vive SP no YouTube, você vai ouvir todas elas, vai maratonar lá e vai receber todo o conteúdo que está armazenado lá. Mas fica claro aqui que aqueles que estão debaixo das obras da lei, não somos nós, porque nós não estamos mais debaixo da obra da lei, nós estamos depois da cruz. E os últimos 2 cultos nós vimos o que era antes da cruz e o que era depois da cruz. E Paulo está dizendo aos Gálatas, quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, quem transgredisse um dos 613 mandamentos era tornado maldito, era tornado culpado de todos os outros. Transgrediu em um, era culpado de todos os outros. E a Bíblia diz claro, a Bíblia diz que aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, se a Bíblia diz que é maldito, quer dizer que existe então uma maldição para pessoas que quebram, como nós vimos aqui, os princípios na questão do que eram as leis mosaicas. Mas nós precisamos entender quem nós somos, quem eram judeus, quem são aqueles que ainda estão no mundo, que não conheceram Jesus. Nós precisamos entender todos os contextos para entendermos essas questões de maldição. Então hoje nós vamos entender quais são essas maldições. Mais do que quais são elas, nós vamos entender para quem
são essas maldições. É sobre isso que o Espírito já está falando. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus mais uma vez. Pai, nós te damos honras, glórias, louvor, majestade, bênção. Jesus, a minha oração é para que todos os corações agora estejam abertos, estejam sensíveis à tua voz, para que todos os corações agora, Senhor, estejam prontos para receber um alimento que será depositado não por mim, Fernando, Jesus, mas pelo Senhor. O Senhor mesmo vai depositar em nós, através da palavra, um alimento que vai produzir herança e edificação. Jesus, que toda resistência agora humana, todo pensamento caia por terra, tudo que possa tentar impedir, Jesus, o teu agir, nós declaramos, já foi desfeito, e nós declaramos, Pai, que a tua palavra não voltará vazia. Agora, Senhor, ela cumprirá desígnios e propósitos na vida daqueles que o Senhor trouxe até aqui, daqueles que estão ouvindo essa mensagem agora ou vão ouvir em outro momento. Nós cremos nos teus desígnios, nós cremos nos teus propósitos, e a nossa oração é que se cumpra em nós, Pai, todos eles, em nome e para a glória de Jesus. E aqueles que assim comigo creem, digam amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, família santa, povo bendito. Se é bendito, você já entendeu que não é maldito. Fala, eu sou um bendito. Amém, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar mais sobre a graça e sobre as maldições. Nós vamos aprender como é que eu reverto maldições na minha vida. Como é que funciona esse processo, bispo? Você sabe que esse tema ele é complicado de ser tratado. Por que ele é complicado de ser tratado? Porque existem muitos ministérios. Eu preciso aqui, como um pastor transparente, dizer isso para você. Existem muitos ministérios que usam essa questão, essas questões de maldição, como uma estratégia, do grego estratégia, já dizia o Capitão Nascimento, né? Uma estratégia de quê? De aprisionar as pessoas. Então tem muita gente aí fora que vai pegar esse assunto de maldição e vai usar estrategicamente para amedrontar as pessoas. Como é que você manipula pessoas? A melhor forma de você manipular pessoas é através do medo. E existe medo maior do que você dizer que a pessoa vai ser amaldiçoada? Então nós vamos entender para quem são as maldições, como elas funcionam. Nós vamos entender que também o sistema que está aí fora usa essa questão para gerar medo nas pessoas. E nós precisamos então entender como a graça de Deus vê essa questão. Nós precisamos ir para a Bíblia, para as epístolas de Paulo, para o filtro de toda a Bíblia, a graça, e entender com esta ótica como que a graça nos ensina e enxerga essa questão de maldições. Pode ser muito complicado, mas eu quero dizer para você que eu esperei, eu sempre faço isso quando estou pregando sobre doutrinas, o momento certo. Eu não comecei falando sobre maldições, nós estamos numa jornada. Por isso eu digo, se você perder uma das mensagens, você precisa voltar lá, porque esse é o momento certo para você compreender dentro desta jornada e ter esse conhecimento sobre as questões das maldições. Então vamos lá, nós vamos começar então falando sobre essa reversão de uma maldição, a falta da bênção. Eu quero que você veja Deuteronômio 11, verso 26, que diz assim: eis que hoje, então nós estamos lendo o Antigo Pacto, estamos lendo a lei. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Mais uma vez eu digo, esse era um contexto legalista. Nós vamos entender o contexto do que as coisas estão sendo colocadas. E a Bíblia diz no verso 27, a bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Então quem não cumpria os mandamentos, aquele estava, por isso que a lei era um pacto de maldição e morte, estava em maldição. Mas vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Então toda pessoa que vive debaixo da bênção de Deus é aquela que cumpre os princípios, os mandamentos do Senhor. E isso você tem que entender que nós não estamos falando agora de um contexto lei e graça. Assim é. Lembra que nós começamos estudando a lei de Deus, que não tem nada a ver com a lei de Moisés. A lei de Deus traz princípios que são eternos. Quando nós cumprimos esses princípios, nós estamos vivendo a bênção de Deus. Isso é muito simples. Fala com a sua boca. Quando eu cumpro os princípios, fala, eu estou vivendo a bênção. E quando que a maldição chega à vida de uma pessoa? Quando ela segue outros deuses, quando essa pessoa está fora, quando essa pessoa se desvia das verdades de Deus. E eu quero que você veja agora como a coisa vai ficando interessante. Nós vamos ler o verso 9 de Deuteronômio 7, que diz assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Então, se uma pessoa é fiel a Deus, se uma pessoa está firme nos caminhos do Senhor, se uma pessoa presta culto, está na igreja, está na comunhão, sabe, vive os princípios, é uma pessoa íntegra. Se ela é uma pessoa que se submete ao Senhor, se ela tem uma dependência que não é
do mundo, mas é uma dependência do Senhor. Então essa pessoa, na realidade, ela está o quê? Ela está gerando bênção, ela está programando a bênção de Deus. E não só para ela, mas aqui diz, até 1000 gerações. Então é possível que você, como um pai, como uma mãe, e nós estamos aqui falando para famílias, é possível que você, como pai, como mãe, você que é fiel ao Senhor, é possível sim que você transmita a bênção aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, aos filhos dos filhos dos seus filhos. Você precisa entender a proporção que você cumprir bênçãos, que você cumprir princípios, que você viver nos caminhos do Senhor gera, não só na sua vida, mas gera na sua posteridade. Por isso aqui é um assunto muito importante, necessário, que traz para nós uma grande responsabilidade. Mas eu quero também mostrar para você que é possível uma família passar não só coisas boas de geração em geração, mas passar também maldições de geração em geração. Fica comigo até o final, você vai entender essas questões. Assim como nós podemos passar a bênção para as outras gerações, é possível também uma pessoa ter passado maldição para outras gerações. Nós não sabemos o que fizeram os nossos, vamos dizer assim, antepassados. E aqui no livro de Êxodo, o Senhor explica isso. Olha lá, no capítulo 20, verso 5, diz assim: não as adorarás, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Deus zeloso, olha lá, que visito a iniquidade dos pais, olha só, aonde? Nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, fala comigo, 3ª e 4ª geração, você vai entender isso lá na frente, daqueles que me aborrecem. Verso 6, e faço misericórdia até 1000, é o que nós estamos falando agora há pouco, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando um membro da família vai lá e aborrece a Deus, quando um membro da família é contra Deus, contra os princípios, quando alguém anda na iniquidade, quando alguém serve outros deuses, essa pessoa passará a iniquidade, então, diz a palavra, até a 3ª e até a 4ª geração. Ou seja, o filho, o neto, o bisneto, talvez o tataraneto, vão sofrer as consequências, vamos dizer assim, da iniquidade de um bisavô, de um tataravô ou talvez de um pai. O que nós precisamos entender, o que nós precisamos saber, é que quando alguém está debaixo desta maldição espiritual, porque os seus, vamos dizer assim, na questão que nós estamos lendo aqui no contexto bíblico, os seus antepassados serviram falsos deuses, andaram nos caminhos da perversidade, andaram nos caminhos da iniquidade. Uma vez que a pessoa, presta atenção agora, uma vez que a pessoa se converte, uma vez que a pessoa confessa Jesus e recebe-o como seu Senhor e como seu Salvador, entenda isso em nome de Jesus, espiritualmente, esta pessoa não pode mais ser afetada por nenhuma maldição ou nenhuma condenação. Então, o que nós estamos entendendo nesse começo, nessa introdução? Existem maldições? Elas existem, elas são reais. Agora, você precisa entender para quem elas existem, para onde elas atuam. Porque uma vez que alguém confessa Jesus, você precisa entender o poder de Jesus da cruz do Calvário. Uma vez que alguém confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender qual foi a obra que foi feita através da cruz para as nossas vidas. Agora nós vamos ler Gálatas, Paulo escrevendo, no capítulo 3, verso 13, ele diz, Cristo, olha o que Cristo fez na cruz, por isso você precisa entender as alianças, o contexto, olha o que Cristo faz, ele nos resgatou da maldição da lei. Então antes de Cristo havia a maldição da lei, mas Cristo na cruz nos resgata. Você já viu aí nos filmes um resgate, o soldado vai lá e resgata as pessoas, o refém, é isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós estávamos num lugar de maldição, agora ele nos colocou nas costas, entre aspas, e nos resgata, ele vai lá, ele vence todo o mal e nos tira da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Jesus se fez maldito? Alguém vai perguntar, por que Jesus, nós não falamos isso, ele foi o nosso substituto? Aqui está dizendo Gálatas, ele se fez maldição em nosso lugar. Alguém vai perguntar, por que Cristo fez isso? E a resposta vem no verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então você precisa entender, a Bíblia está falando de maldição até outras gerações, a 3ª e a 4ª geração, só que nós precisamos entender que uma vez que nós temos Cristo, algumas coisas já foram anuladas na nossa vida, independentemente de quem tenha sido o nosso patriarca, vamos dizer assim, quem tenha sido os nossos antepassados, porque Cristo fez com que a maldição nele fosse encerrada, para que a bênção, por isso que eu falei domingo passado, nós já somos abençoados, porque Cristo fez com que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Então nós não podemos olhar para a obra da cruz e
vamos dizer assim, esquecê-la, ou não dar importância ou veracidade a ela, e falar, não, a maldição está sobre a minha vida. Você precisa confessar certo a palavra de Deus. Se você crê em Cristo, se você crê na obra da cruz, você precisa entender que Ele na cruz se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse até você. Ou seja, Cristo nos liga. Nós não éramos judeus, então nós não tínhamos direito às bênçãos de Abraão, mas Cristo, Ele derribou a parede de separação de dois povos, Ele fez um só povo. O que Paulo está dizendo agora? Que a bênção que era para os judeus chegam até os gentios em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, o que diz a palavra. Então você vai declarar com muita autoridade quem está ao seu lado, dizendo, você é um abençoado. Diga, as bênçãos de Abraão já chegaram sobre a tua vida. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos. Como é que eu recebo tudo isso? Diga comigo, pela fé. Isto é graça. Pela fé, o Espírito prometido. Então a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O cristão agora, eu preciso já começar a declarar isso sobre a sua vida. O cristão agora, em Cristo, ele não tem mais medo do diabo. Ele não tem mais possessão demoníaca. Aquele que está em Cristo. Mas alguém pode ser? Pode, se não está em Cristo, porque tinha maldição e tem maldição. Por isso nós precisamos pregar Jesus. Por isso nós precisamos anunciar Jesus. Por isso que as pessoas precisam confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por quê? Porque para que a bênção de Abraão chegue até nós, para que a obra da cruz seja real e verdadeira na nossa vida. Quantos estão entendendo até aqui? Digam amém, só para ter uma noção. Estamos juntos então. Então vamos lá, mesmo que os seus antepassados tenham sido idólatras, iníquos, tenham prevaricado contra Deus, talvez você não sabe o que fez o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô. Então se uma pessoa confessa Jesus como seu Salvador, quando uma pessoa recebe Jesus em seu coração, essa pessoa se torna nova criatura. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram. Mas eu não sei o que foram as coisas velhas, não importa, você sabendo ou não, elas já passaram. Então você sabe que o demônio ele não entra mais na sua vida. Por quê? Porque agora você é propriedade exclusiva de Deus. Mas tem alguém que ele entra nos filhos dele. Nós não negamos as possessões, nós não negamos as maldições. A verdade é que nós sabemos quem nós somos em Cristo e nós não temos mais medo de nada disso. Então nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos nação santa, raça eleita, somos esse povo que Deus nos comprou com o preço de sangue. Então nós estamos falando aqui das questões espirituais. Então diga com a sua boca, no Espírito, diga, eu estou perfeito. O teu Espírito é perfeito, porque ele é um com o Espírito Santo de Deus. Então a obra que Cristo fez na cruz, espiritualmente falando, nos torna perfeitos. Paulo vai dizer, por uma só oferta, ou um só sacrifício, nós fomos tornados perfeitos, fomos aperfeiçoados, é o que diz a palavra. Então nós não possuímos mais no nosso espírito essa divisão. Agora um espírito ruim. Não, você tem um espírito bom porque você tem o Espírito de Deus. Agora nós precisamos entender que nós somos um ser, possuímos uma carne, temos emoções, temos uma vida física. E em Cristo Jesus, então toda maldição espiritual ela é cortada da nossa vida. Mas nós precisamos saber, igreja, que algumas coisas podem sim nos afetar. Algumas coisas podem sim, muitas vezes, nos oprimir. Algumas coisas podem sim, muitas vezes, gerar em nós pensamentos que não são os pensamentos bons de Jesus, gerar pensamentos na nossa alma, na nossa angústia. Por isso que nós precisamos entender a obra de Cristo, entender quem nós somos, compreender todo esse arcabouço e toda a obra da cruz sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos do conhecimento bíblico para reagirmos a respeito desse assunto. Como é que você vence algo? Tendo conhecimento sobre esse assunto. Então, entender e estudar sobre isso vai te dar vitória, vai fazer com que você vença nessas questões. Nós não podemos ser pessoas que não têm o conhecimento necessário, porque na graça você tem conhecimento para tudo. A graça te dá subsídio para tudo. Então, esse é um assunto que ele é muito importante. Eu já disse algumas vezes, quero dizer mais uma. Por quê? Porque existem crentes que são selados com o Espírito Santo, mas que não conhecem essas verdades. E ficam dando espaço para o inimigo. Por quê? Porque estão debaixo do ensinamento mosaico, de lei. E a lei vai gerar maldição e morte. Então, se eu fico vivendo o contexto legalista, eu estou o quê? Eu estou dando espaço para coisas que não deveriam mais atuar na minha vida, mas que por uma brecha que eu abro, por um pensamento ou a falta de um conhecimento, eu vou ficar ali muitas vezes vivendo algo que pela falta. O que Oséias falou? Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Olha, o povo de Deus. O povo de Deus é destruído pela falta de conhecimento. Então nós não podemos, como crentes, permitir vivermos debaixo de um estigma. Talvez seja essa a palavra. Um estigma maligno, sabe? Um estigma que vem de gerações anteriores. Se o tataravó teve câncer, o pai teve câncer, o avô teve câncer, a pessoa fala, não, eu também vou ter câncer. Para com isso.
Que confissão você está tendo? Não, porque o meu avô, sabe, bispo, ele passou por isso. Para com isso, amado. Você tem Jesus, o sangue de Jesus é maior que o sangue do teu avô. Então você precisa entender, como eu disse, a obra da cruz, porque assim vivem muitos salvos, receberam Jesus, mas na alma, nos pensamentos, ficam com pensamentos derrotistas, pensamentos que não são os pensamentos certos. Por isso que Jesus falou: eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então nós precisamos entender que esses são os pensamentos que têm que habitar as nossas mentes, o nosso coração, não é o que diz a palavra? Então não podemos viver debaixo desses estigmas do mundo. Paulo, apóstolo da graça de Deus, ele vai dizer em Romanos, no capítulo 7, verso 15, ele diz: porque nem mesmo compreendendo, olha o que ele vai dizer agora, o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então muitas vezes, o que é isso? Isso aqui muitas vezes é a carne. Eu não faço o que tem que ser feito, não faço aquilo que eu prefiro, eu faço o que eu detesto. Quantas vezes você falou: nossa, eu sabia que eu não tinha que falar, eu sabia que eu não tinha que ir, eu sabia, mas por uma carne muitas vezes exacerbada lá, por você não ter dominado a carne, você faz o que você detesta. É Paulo dizendo: porque eu sei que em mim, ele diz no 18, e na minha carne não habita bem nenhum. Você precisa compreender isso: na sua carne, na minha carne, na nossa carne, nunca vai habitar bem algum. Por isso que é uma luta de carne e espírito. Por isso você precisa entender as naturezas espiritual, as naturezas terrenas. E na nossa natureza terrena, que é a nossa carne, não habita bem algum. Se você não alimenta o teu espírito, você vai viver como o ímpio vive. Dá para um crente viver como um ímpio? Dá, quando ele não alimenta o espírito e ele alimenta a carne. Porque na carne nós somos igualzinho ao ímpio. Nós fazemos as mesmas coisas que o ímpio. Por isso nós precisamos, o que Paulo fala? Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se eu estou andando no espírito, eu não satisfaço a vontade da carne. Ele continua no 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele está falando na carne. Quando eu vou fazer o bem, muitas vezes eu encontro na minha carne o desejo errado, a vontade errada. Verso 24, olha o que ele vai dizer agora: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele, como filho de Deus, salvo por Jesus, ele tinha o seu espírito perfeito, assim como o meu e o seu. Eu falo: meu espírito é perfeito. Mas Paulo sabia que existia na carne dele algumas situações que afetavam a sua vida, ao ponto dele falar: desventurado homem que sou. Então nós precisamos entender uma coisa nesta manhã: o que afetou os nossos pais espiritualmente não pode mais nos afetar. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. Fala com a sua boca: aquilo que afetou espiritualmente, fala, os meus antepassados, não me afeta mais. Ora, se você está em Cristo, essa é uma verdade sobre a sua vida. Uma lei que lhe foi imputada. Cristo conquistou isso na cruz. Mas o que eu fiz? Nada, é graça. Pela graça ele conquistou isso. Ele expôs publicamente os principados e potestades à vergonha. Jesus fez isso na cruz. Então, ao longo de todos esses anos, eu posso dizer isso na obra de Deus, nós estamos aqui como igreja, nós vamos completar em dezembro 30 anos. Então, por mais que eu tenha 21, nesses 21 anos, eu nem preciso começar a mentir a idade, né? Eu tenho 35. 5 ou 6? Tenho 5. Eu não sei, às vezes, eu sou ruim de datas. Eu tenho 35 anos, amado. A igreja vai fazer 30, então eu vi tudo isso aqui nascer, de bastidor. Então, ao longo de toda estes anos na obra de Deus, eu tenho visto que emocionalmente, eu quero que você entenda isso, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, muitas pessoas que estão na igreja ainda são afetadas por aquilo que aconteceu na sua família, talvez. E você precisa entender isso, amado. A sua família não determina aquilo que você vai viver. O histórico familiar, o que viveu o seu pai, o seu avô, não vai determinar o que você vai viver com Deus. E você precisa ter os pensamentos certos a respeito disso nesta manhã. Por quê? Porque talvez pessoas que estão na igreja não entenderam que esse processo por Jesus já foi revertido. E elas não revertem no dia a dia esse processo. Então é como eu disse, aquele estigma. A pessoa ela está com uma confissão errada, com pensamentos errados. Ela está trazendo para a sua vida aquilo que é contrário ao que Jesus já trouxe. E eu tenho visto sim que emocionalmente, fisicamente, financeiramente, pessoas que estão na igreja são afetadas por coisas que ocorreram, que aconteceram anos com a sua família. Então, nós precisamos entender que nós precisamos, não é uma batalha espiritual, mas é uma batalha nas questões da alma. Nós precisamos batalhar contra essas questões. Com quem que eu batalho? Com o diabo? Não, você batalha com os seus pensamentos. Você precisa vencer os seus pensamentos. Tem muitas pessoas no corpo de Cristo vivendo uma vida cheia de problemas. Por quê? Porque ainda não entenderam que na graça tudo já foi conquistado.
e lutam com isso. Talvez entenderam de forma teórica, mas não conseguiram trazer para um lugar de, concreto, de certeza, de realidade, de viver, de acessar isso de fato. Então ficam vivendo por pensamentos. Eu sabia que eu ia ter essa doença, eu sabia que isso ia chegar até mim. E a pessoa está vivendo de acordo com essa realidade. Você precisa entender que a realidade que tem que ditar a sua vida é a realidade de Cristo. Fala com a sua boca, a minha realidade é a realidade de Cristo. Fala, é a realidade do céu. Paulo vai dizer que nós estamos juntamente com Cristo, assentado em lugares celestiais. Que você precisa entender isso. Por isso que eu falo, não adianta você querer viver o melhor dessa terra sem entender o que Jesus fez por você. Porque senão você está correndo atrás de algo. Você tem que entender que são as bênçãos que passam a correr atrás de você. Quando você vive a graça, quando você está, vivendo a realidade do novo pacto, você não fica mais batendo em porta, buscando coisas. As bênçãos de Deus, elas seguem você. Os desígnios de Deus se cumprem na sua vida. Então, quais são esses problemas que eu estou falando, que foram herdados aí da família? São pessoas que vivem num contexto tão rude, um contexto tão cruel, talvez um contexto até perverso, um contexto maligno, e a pessoa não se dá conta que de fato ela é cristã. Por quê? Porque ela está num ambiente, e aí é a mãe que fala, é o filho que fala, é o tio que fala, é o avô que fala, e ela é cristã, ela está na igreja, mas a maior parte do seu tempo de vida, ela está numa casa que está gerando pensamentos contrários, pensamentos de derrota, pensamentos de morte. Ela está talvez num lugar de trabalho, de opressão, e ela começa a falar, na verdade essa é a minha realidade. Não, a sua realidade é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, o que a Bíblia fala que é real é aquilo que é a sua realidade. Então, o que é isso? Isso a gente vai entender que é uma autoimagem. Como é que eu tenho que me ver? Eu tenho que me ver de acordo com a minha identidade. Sim, assim, quem me criou? Jesus. Então eu preciso entender como Jesus me criou, o que Ele fez por mim na cruz, e agora eu preciso, entre aspas, me olhar no espelho, e eu preciso me ver através da obra de Cristo na minha vida. O que o inimigo tem feito? Distorcido a imagem, a identidade do povo. E se ele consegue distorcer a identidade do povo, você já não se vê pela obra da cruz, você se vê pelos seus traumas, você se vê pelo antepassado, pelo que o vovô falou, pela doença que veio na família. Então, quando você está em Cristo, amado, todas as coisas se fazem novas. Isso é a maravilhosa graça. Isso é algo espiritual que Jesus fez na nossa vida. Então, a obra do Espírito, ela tem que ser traduzida no corpo e na alma. Quando você consegue compreender isso? Porque a obra de Jesus foi completa na nossa vida. E agora eu preciso entender essa realidade, chamar à existência, o que diz a palavra, coisas que não são como se já foram. Isso não é fé? Então, eu não estou vendo a minha realidade, mas eu confesso pelos olhos da fé e eu declaro de acordo com a Bíblia, e aquilo que eu não vejo se torna verdade na minha vida. Isso é fé. Não estou falando de força do pensamento, não, estou falando de fé. A certeza e a convicção de coisas que você não vê, de fatos que você espera. Isto é fé. Então, eu sei que isso choca talvez o seu paradigma, choca os seus pensamentos, mas a minha vida, da onde eu venho? Eu não quero saber de onde você veio, eu quero saber se você confessou Jesus. Se você tem Cristo, amado, não importa o passado, todas as coisas se fizeram novas na sua vida. Olha quem está ao seu lado e declara isso, da sua vida, tudo já se fez novo, porque você tem Cristo. Então nós sabemos agora, à luz da Bíblia, que a causa às vezes está lá na família. A criança vai ser o quê? Na vida adulta, muitas vezes, o que ela recebeu dos pais. Então hoje tem muitos adultos que carregam dentro de si violência, maus tratos, iniquidade, medos, pecados, abusos, não sei o que a criança sofreu. E esses pais, eles passam para os seus filhos essas calamidades. Então, você que é pai como eu, você precisa entender, a responsabilidade que você tem com os seus filhos de gerar filhos no Senhor. Não é só trazer os seus filhos na igreja. O Salomão falou, ensina a criança no caminho, não é o caminho. Então não é apontar o caminho é aquele filho, é no caminho. Eu estou com você no caminho, filho. E é no caminho que eu vou admoestando meu filho, que eu falo, filho, isso aqui é Deus, isso aqui é o inimigo, você é isso, a sua identidade é essa. Então eu vou declarando. Por quê? Infelizmente, muitos não tiveram essa realidade, mas agora nós pais temos esse poder de fazer isso com os nossos filhos. Você me vê pregando aqui, por quê? Porque os meus pais, eu com meus irmãos fazer isso. Nós tivemos essa educação. Nós somos, enxertados no evangelho desde cedo. Na graça. Então quando eu falo disso aqui, mano, é meu DNA, isso aqui está no meu sangue que corre. E eu sei o quanto essa palavra é verdadeira, porque eu vivo isso todos os dias. Eu não estou falando de algo que eu ouvi, eu estou falando de algo que eu vivo. A graça é prática, a graça é novidade de vida todos os dias. Então nós, falando aqui, como pais, temos esse poder de enxertar nos nossos filhos, inculcar, essa é a palavra que nós falamos no Drops, a palavra bíblica, inculcar nas nossas crianças os verdadeiros princípios da palavra, o que eles são em Cristo Jesus. Então muitos pais não tiveram essa oportunidade, ou como filhos não tiveram essa oportunidade dos seus pais. Então vieram esses estigmas, verdadeiras calamidades. A pergunta que eu faço, quantas pessoas hoje são deprimidas porque a mãe era deprimida? Quantas pessoas são deprimidas hoje porque o pai era deprimido?
E isso foi o quê? Foi a forma, entre aspas, natural, foi o modus operandi, foi o habitat natural. Eu vivi numa casa de depressão, então hoje eu sou deprimido, porque é isso que eu espero. Eu vivi num cenário assim, então é isso que eu vivo. Quantas pessoas se sentem atraídas muitas vezes por homens ou mulheres violentas, homens violentos, alcoólatras, muitas vezes dependentes químicos, neuróticos, por quê? Porque alguém na família era assim. Você precisa entender a realidade. E hoje, amado, o que a Bíblia declara, até a neurociência vem e comprova o que a Bíblia diz. Mas você precisa entender, amado, que acima da neurociência, da ciência, do sei lá qual for a atividade moderna, existe o sangue de Cristo na sua e na minha vida. Então eu estou aqui como um pano de fundo mostrando o que era a lei, mostrando o que é o mundo, mostrando o que é a ciência, mas mostrando acima de tudo isso o que são os valores e as verdades bíblicas que Deus já declarou sobre a sua vida e sobre a minha vida. Quantas pessoas que acabam se envolvendo muitas vezes com pessoas erradas, porque é aquilo, meu pai era assim, minha mãe era assim, então é isso que eu tenho para a minha vida. E vai buscar um homem alcoólatra, como o pai era, como batia na mãe. Aí a moça está apanhando, enfim, vai repetindo os padrões. Então nós vamos entender, amado, que em Jesus todos os padrões são quebrados. Então a medicina reconhece isso. A primeira coisa, você vai no médico, hoje eles falam assim, vai fazer um check-up. Aí fala, teve alguém na sua família com um histórico de câncer? Você fala, minha avó teve. Então, o médico já traz isso, não é verdade? Ninguém faz check-up aqui, né? Não é isso que ele fala? Tem alguém diabético? Então tem uma probabilidade, vamos investigar isso, vamos não sei o quê. A medicina vai trazer isso. Por que, igreja? Porque a tendência é que se a mãe era diabético, pode ser que o filho também seja. Toda essa história que você escuta aí nos consultórios médicos. Amado, nós não precisamos levantar guerra contra a medicina. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa viver no favor do Senhor sobre a sua vida. Nós estávamos aqui lendo o testemunho da Adriana, que ela falou que quando a médica disse para ela que ela ia ficar cega de um olho só, ela saiu junto com seu marido e falou assim, está repreendido em nome de Jesus. E confessou aqui a cura e está enxergando perfeitamente. Então, quando minha esposa recebeu um diagnóstico lá de um câncer na tireoide, abalou, eu falei, em nome de Jesus, isso aí é mentira do Satanás. Você é feita curada em Cristo Jesus, a obra da cruz, a obra de Jesus na cruz, o sangue de Jesus já lavou sua tireoide, sim, em nome de Jesus está curada. Então nós precisamos entender, porque no mundo existe o príncipe da potestade do ar, é o Satanás. Mas maior do que o que está nesse mundo, é aquele que está em quem? Em nós. Quem está em nós? Diga Jesus Cristo. Então nós precisamos aprender a cancelar tudo isso, amado, a reverter tudo isso. Bispo, é possível? É possível. Em Jesus tudo é possível. Olha o que diz 1 de Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. O que a palavra está dizendo? Muitas pessoas tiveram esse legado do pai. Muitas pessoas tiveram um legado fútil. Qual que é esse legado? Um procedimento ruim. Às vezes são problemas, mentiras, problemas talvez mentais, problemas emocionais, familiares, financeiros. Eu não sei o que você viveu aí como família. Há pessoas que nunca saem daquela rotina de falta. É crise, escassez. Apesar, eu sou infiel. Ela fala, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu sou fiel, eu estou na igreja, eu sou um ofertante, sou um dizimista. Amado, eu quero dizer para você que a graça de Deus te dá subsídio para você reverter tudo isso na sua vida. Mas como é que eu faço isso? Eu vou dizer para você que alguém já fez isso por você. Essa é a boa nova do Evangelho. Ele já fez isso por todos nós. Então, quando nós falamos, amado, em reverter tudo isso, para nós vivermos, nós estamos referindo a todas as áreas da vida, física, emocional, familiar, profissionalmente, espiritualmente, financeira. Você tem que entender isso, amado. Deus tem uma família bendita para você. Eu vou falar isso a mim, até que doa, um pouquinho doer. Eu não acredito nisso. Deus tem uma família bendita para você. Deus tem um casamento, próspero para você. Eu não consigo ver isso. Você não sabe quem é meu cônjuge. Você não sabe quem era minha esposa, amado. Você não sabe quem eu era? Porque você vê hoje falar, o Fernando está lá, não sei o quê. Amado, Deus tem na palavra todo o conhecimento necessário para você reinar em vida nessa terra. É o que você aprende aqui a todo culto, todo domingo, toda quinta-feira. Você recebe um conhecimento que anula tudo que tenham falado sobre a sua vida, porque esse conhecimento é maior do que toda mentira de Satanás. O problema é que você está com os estigmas. Meu pai foi um casamento falido. Meu pai foi um fracassado. Meu pai não estudou. Amado, Jesus já conquistou tua herança na cruz. Então muitas pessoas que têm crise do coração, louvam a Deus, como diz, mas são afetadas por essa herança que receberam da família. Espiritualmente elas estão perfeitas, essa é a verdade. Mas emocionalmente estão um caco. E eu levanto guerra contra o inimigo nessa área, amado. Eu não aceito um povo de Deus espiritualmente perfeito, mas na alma destruído. A sua alma não é do Satanás, a sua alma é de Cristo. Ele te fez corpo, alma e espírito. Ele te formou perfeito. Então você precisa entender que toda a perfeição de Cristo tem que habitar no teu corpo.
Nós precisamos levantar guerra contra essas vozes malignas que ficam, não, mas isso aqui já vem de geração. Eu tenho um caroço aqui, que minha avó tinha um caroço. Você não tem que ter caroço nenhum, cara. Deus não tem caroço para os seus filhos, Deus tem um corpo perfeito. Então, espiritualmente, você é perfeito, mas você precisa tomar posse disso nas outras áreas da sua vida. Crente que vive sempre chorando. Amado, com todo respeito, eu tenho que ir fundo hoje. Eu não estou dizendo que na nossa vida não tem dias de aflições. Alguém vai ouvir o pregador e falar, a vida desse cara é um mar de rosa. Amado, se eu te falasse como são as lutas que eu tenho enfrentado. Só que as lutas não determinam a minha realidade. É como eu encaro essas lutas. É com a verdade da palavra. É com a ousadia do Espírito. Afinal de contas, eu tenho intrepidez para entrar no novo e vivo caminho que Jesus conquistou. Então o problema do crente é que ele deixa as lutas determinarem. Ai, está difícil, não sei o quê. Amado, pode estar difícil, mas comece a confessar Jesus. O que é financeiro? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Então o que é isso? É a reação que eu vou ter, de acordo com a palavra de Deus, no meio dos... Jesus falou, vocês vão ter aflições. Foi isso que Jesus falou? Será que ele falou depois disso? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O problema é que o crente quer ficar só com as aflições. São as aflições da vida. São mesmo. Mas cadê o bom ânimo que Jesus venceu para você? Eu tenho que viver no bom ânimo. Eu costumo dizer, é aí que entra a fé. Eu creio que, bom ânimo, aqui entra a fé. Então, igreja, vamos lá. Provérbios 26, 2. Deixa eu ver que hora. Estou sem meu celular aqui. Vamos lá, temos tempo. Provérbios 26, 2 diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então a maldição, ela sempre vai ter uma causa. Por quê? Porque nós precisamos conhecê-la. O que é isso? Da onde vem isso? Quando nós conhecemos a causa, nós podemos quebrar e revertê-la. Essa que é a verdade. Podemos anular isso de acordo com a obra da cruz, declarando as verdades bíblicas. Então não adianta você só conhecer o novo pacto, a graça de Deus. É preciso conhecer também a origem de toda coisa ruim que vem contra a sua vida. Você precisa ter esse entendimento. Paulo vai dizer que a graça nos educa. Sabia que a graça te educa? A graça te exerce as suas faculdades para você pensar como Cristo pensa. Então, quando você conhece a causa, você tem autoridade para ir lá e anular, para quebrar aquilo. Então, não adianta você conhecer somente o pacto da graça. É preciso conhecer, como eu disse, a origem de todas as maldições. Sabemos quem nós somos espiritualmente. Estou dizendo isso desde a abertura do culto. Mas é importante, nós sabemos também quem nós somos como homem. É importante saber o seu contexto. Como mulher, como você pode reagir, como você pode contra... Você precisa entender tudo. E quando você entende isso, o que isso te dá subsídio? Para você não aceitar as coisas. Porque você pode entender, realmente, bicho, a minha família era 13. A minha família a coisa era feia lá. Era só treva, era tudo errado. Tá bom, conheça esse contexto. Mas não pare aí. Entenda que agora você tem uma arma espiritual que Jesus te deu para você reverter tudo isso na sua vida. Jeremias 31, 29 diz, naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então isso aqui já aconteceu na cruz do Calvário, igreja, para nós. Às vezes os pais fizeram coisas e o que os pais fizeram afeta a vida dos filhos. O que o pai fez afeta a família, afeta as finanças, afeta a vida emocional. É como diz agora há pouco, o pai bebia. Mas quem fica, como diz a palavra, com os dentes embotados é o filho, que vai sofrer, que vai ver o pai chegando em casa, bater na mãe, aquela coisa, o pai que é adúltero. Acontece nos filhos, a coisa vem para o filho. Pai chega embriagado em casa. O filho que vê isso, imagina só. O pai não está só trazendo, entre aspas, uma maldição para ele. Ele está trazendo isso para o seu filho, para a mãe, enfim, para as pessoas. Então, um pai que se droga, ele pensa que está drogando só a si mesmo. Mas, na verdade, ele está drogando toda a família. Porque, na realidade, é o dente dos filhos que vão ficar, como diz Jeremias, embotados. Mas nós precisamos entender o que Jesus fez na cruz. Então, você está vendo que eu estou trazendo um paralelo. Existe a realidade, mas maior do que qualquer realidade humana tem a realidade da cruz, sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso, no começo eu já disse para você, olha, se você está em Cristo Jesus, amado, eu vou te falar o que são as maldições, mas você precisa entender que Jesus já tirou todas elas da sua vida. Isso é graça. Gênesis 9, 20 diz assim, sendo Noé... por que eu vou entrar nisso aqui? Só para você entender, nós vamos começar estudando o caso de Cã e toda a descendência. E eu quero mostrar para você essa questão de família, que vai passando de filho para filho. Olha só lá, por isso que eu fui lá para Gênesis. Sendo Noé, lembra de Noé? Construiu uma arca. Olha lá, esse cara. Ele era lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua casa. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos.
Verso 23. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, olha, sem olhar, eles estavam de costas, com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertado Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Verso 27. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé um dia tomou um pouco mais, ficou embriagado, e aí diz que um filho foi lá e expôs a nudez do pai. Os outros, com uma capa, sem olhar a nudez do pai, foram lá e cobriram. O que acontece? Você precisa entender aqui. O que estava acontecendo aqui nessa família? Veio uma declaração: olha, vocês sejam abençoados, vocês sejam benditos, e maldito seja Cã. E agora nós vamos entender o que isso vai reverter, o que isso vai desenrolar, vamos dizer assim, na vida dessa posteridade de Noé. Com isso, a maldição veio sobre uma parte da família. E em seguida, agora nós vamos ler o livro de Gênesis, vai mostrar o que acontece com toda essa descendência. Então eu li Gênesis, nós vamos continuar agora no capítulo 10, a gente leu o capítulo 9, vamos continuar no 10, do 15 em diante, que diz assim, ó: Canaã gerou a Sidom, o que foi amaldiçoado, seu primogênito a Et, verso 16, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e aos Sineus, aos Arvadeus, aos Louvadeus, não, esse eu inventei, aos Zemareus, aos Emateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, olha lá Gaza, indo para Sodoma e Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra, que foi destruída? Quem que estava lá em Sodoma e Gomorra? Olha a maldição onde chegou. Agora você entende quem era aquele povo. Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Verso 20. São estes os filhos de Cã. Lembra que Noé amaldiçoou Cã? Maldito seja Cã. E agora esses todos que nós lemos aqui, os Amorreus, os Gergazeus, todos esses aqui, os Sineus, os Amateus, todos esses são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e suas terras, em suas nações. Então, só para contextualizar, Cã se tornou maldito porque ele desprezou o pai. Agora, uma coisa que eu tenho que fazer um parênteses aqui, que não é o estudo do plano original, mas não tem como a gente não falar sobre isso, não tem como eu separar o que é a graça de Deus. Aqui nós entendemos, que é um estudo que vai ficar para uma próxima, as duas sementes. Então você precisa entender que, aqui quando está falando de Cã era semente da maldição. Fecha só esse parênteses aqui, depois a gente vai estudar isso mais para frente. Vamos lá, o que acontece? Então toda essa descendência, inclusive aqui os amorreus, foram uma descendência maldita por conta da declaração que fez Noé. Então já estava aqui que nós vemos lá, que eu falei na terceira e quarta geração, lembra que nós vemos no início? Então aqui já está, na terceira e na quarta geração, e isso não havia acabado ainda. A iniquidade dos amorreus, a maldição dos amorreus, isso aqui estava se perpetuando. Então os amorreus, você sabe, eles lutavam contra o povo de Deus. Eles tentaram matar o povo de Deus. Eles lutaram contra Moisés. E quando que tudo isso aqui começou? Com a maldição de Cã. Então isso vai desenrolar uma luta depois contra o povo de Deus por conta de uma semente de maldição que vem lá em Cã. E aí, como a gente estuda isso em outro momento. Mas esse pano de fundo tem que estar no teu coração aí. Então, alguém no meio dos amorreus... Bispo, você está falando isso por quê? Porque eu vou mostrar que agora é possível reverter isso? É possível, em Cristo Jesus. Alguém no meio de todos esses amorreus, Gergazeus, os Eteus, os Emateus, todos esses Zeus aí, alguém foi lá e reverteu isso. Quem que reverteu isso? Uma prostituta chamada Raabe. E você precisa entender essa linhagem, porque é de lá que ela vem. Quando nós estudamos nas últimas séries, quando a gente veio para o cinema, Gilgal, o recomeço, lembra de Josué quando ele vai conquistar Jericó? Vocês lembram daquela parte? Que tem os 2 espias que Josué manda para estudar a terra lá, e eles encontram a prostituta Raabe. É isso que eu vou refrescar o seu coração agora. Josué 2, 1 em diante. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Eles iam conquistar Jericó, então Josué manda os 2 para espiar a terra. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e
pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa ou na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Verso 5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde, isso é Raabe falando, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Verso 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Verso 7. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído, os que iam após eles, fechou-se a porta. Verso 8. Está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Ela despistou os caras. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Verso 9. E lhes disse, olha o que vai dizer Raabe: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Então Raabe vai dizer assim: eu sei quem é o Senhor, e eu sei que Ele deu essa terra para vocês. Então aqui vai começar esse processo de uma reversão. Até então, Raabe vem lá de Cã, vem de todos esses amorreus, e ela está debaixo dessa, vamos dizer assim, desta maldição. E aqui ela começa a falar do Senhor. Ela vai crer no Senhor Jesus Cristo, no Senhor Deus. Olha o que diz o verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor... Eles tinham ouvido, por isso que eles têm que dar o seu testemunho. Raabe tinha ouvido que o Senhor tinha feito secar as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Lembra que lá com Moisés abriu o Mar Vermelho? Ela está falando: eu ouvi isso, o testemunho chegou até aqui. E que também fizeste os 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Verso 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Olha o que faz a presença de um povo de Deus. Pela sua presença, amado, o testemunho do Senhor corre. Pela sua presença, amado, as pessoas elas tremem. Por quê? Porque você carrega a presença de Deus. O que nós estudamos no domingo passado? Nós já somos abençoados. A presença de Deus é carregada onde nós pisamos a planta dos nossos pés. Olha lá o que ela vai dizer: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que Raabe está fazendo? Raabe está crendo em quem é o Deus verdadeiro. Ela vem de uma herança maldita, ela vem de Cã, ela vem de todos os amorreus, mas ela está declarando com a boca dela: porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Ela confessou com a sua boca. Então essa mulher, que era descendente, como eu acabei de dizer, dos amorreus, escondeu 2 homens do povo de Deus ali na sua casa, de forma estratégica, enfim, e ela disse algo muito importante: bem sei que o Senhor vosso Deus é o Deus da terra. Depois ela disse: o Senhor vosso Deus é o Deus acima nos céus e embaixo da terra. Então naquele momento, Raabe está confessando. Naquele momento, o coração dela está sendo inclinado. Naquele momento, Raabe está revertendo toda a maldição que vinha lá do seu pai Cã. Naquele momento, Raabe está tendo o seu coração inclinado para o povo de Deus. Olha, os amorreus perseguiam o povo de Deus desde Moisés, lá atrás. Mas agora alguém do outro povo está crendo. Alguém do outro povo está, confessando com a boca que existe um Deus verdadeiro no céu e na terra. Então naquele momento aquela situação maligna está sendo revertida da vida de Raabe. E eu quero que você veja o que diz agora a continuação da história. Mas antes disso, eu só quero que você entenda: Raabe era uma eleita. Raabe era uma escolhida. Raabe era, assim como eu e como você, uma predestinada em Cristo Jesus. Por isso que ela creu, por isso que ela confessou, por isso que ela teve essa reversão de todo esse estigma, ou de toda essa maldição que vinha de outras gerações. Por isso que eu estou trazendo o exemplo dela, para você olhar para a sua vida hoje e entender que não importa o que tenha vindo antes de você, importa que você também é um escolhido de Deus, que você também é um eleito de Deus. Então, mais do que isso, olha o que diz agora o verso 12. Agora, pois, jurai-me
vos peço pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Então Raabe sabia que ao confessar a glória de Deus e reconhecer Deus ali como o Deus daqueles espias e também agora como o verdadeiro Deus, ela estava começando a reverter algo. Então imagina esse shift, essa mudança. Ele vem em Raabe, acontece em Raabe que era uma eleita, e agora ela reverte isso para a sua família. Ela reverte isso para a sua posteridade. Estava começando a reverter toda a maldição sobre ela e sobre a casa dos seus pais e sua família. O verso 13 diz: de que conserveis a vida de meu pai. Ela está pedindo: conserveis a vida do meu pai e da minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, de que me livrares a nossa vida da morte. Então, o que um salvo faz? Um salvo, ele produz bênção para sua casa. Até 1000 gerações são abençoadas por sua causa. Então você fala: não, mas eu estou aqui na igreja. Amado, você leva assim a bênção. Paulo vai dizer lá em Coríntios que o marido incrédulo, ele é abençoado pela esposa crente e vice-versa. Então você: meu marido anda nos caminhos do Senhor, mas você tem o poder de levar a bênção para sua casa. Verso 13, né? 14. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares esta nossa missão. E será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Verso 19: qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Verso 20: também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. A pergunta que eu faço: o que significa o cordão de escarlata? Fala: o sangue de Jesus. Tudo na lei apontava para algo. O sangue de escarlata, essa fita vermelha, aponta para o sangue de Cristo. Então, a partir do momento em que ela disse: eu sei quem é Deus, eu sei que há um Deus no céu, um Deus na terra, os pais, os irmãos e toda a família dela saem debaixo de uma maldição dos amorreus. Então repare que aqui eu quero só fazer um outro parênteses: aqui não há voto, aqui não há tanque de batismo, aqui não há subida no monte, aqui não há campanha, aqui não há jejuns, aqui não há nada. Não tem a luta com o diabo, apenas uma confissão de quem é o verdadeiro Deus. Uma confissão poderosa reverte todo o processo de maldição. Ela não passou num culto de libertação, não. Ela confessou, ela creu. Houve então apenas fé. Josué 6:22, para a gente continuar a história. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e a sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram, também toda a parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Então somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para tesouro na casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe. Fala: Raabe era uma eleita. E a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué e enviaram a espiar Jericó. Então Raabe, igreja, estava condenada porque fazia parte de um povo maldito. Talvez seja você, até você conhecer Jesus. Talvez você também tinha uma condenação, mas nós começamos lendo que Cristo nos resgatou da maldição. Então, naquele momento que ela colocou aquele pano vermelho, aquela fita vermelha, que era uma tipologia ali do sangue de Cristo, que apontava para o sangue de Cristo, toda a cidade foi destruída, mas ninguém tocou na vida de... Eu quero dizer para você que ninguém pode tocar na sua vida. Alguém vai falar assim para mim: bispo, então me dá essa fita vermelha que eu vou pôr lá na minha casa. Aí eu vou vender ela então, porque dá lucro isso aí, né? Eu vou vender uma fita agora, isso aí fora, mas é a hora de vender a fita. Mas você não precisa de fita nenhuma.
existe um sangue que foi vertido na cruz, que já lavou você, já lavou a sua casa, já lavou, amado, toda, sabe, a sua vida antes. Tudo isso já foi conquistado por Jesus e transformado por Jesus na cruz. Então o que eu faço? O que Raabe fez? Creia que a obra foi feita. Eu não falo para você que toda a Bíblia aponta para a graça de Deus. Nós vemos evidências da graça. Nós estamos vendo uma evidência da graça aqui na vida, na história de Raabe. Então você deve a vida desta forma. O que eu devo fazer? Deve crer no poder de Jesus, deve crer no poder do sangue, deve crer em Cristo Jesus, na graça bendita. Eu vou falar algo para você, não hesite. Não fique titubeando aí na sua mente, mas será? Amado, a obra foi feita, nós cremos. Jesus falou, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então você pode hoje reverter qualquer situação da sua vida. Por quê? Porque Jesus já fez isso na cruz. Eu não sei qual seja a área do seu sofrimento. Bispo, tem um sofrimento que é infindável. Amado, a Bíblia mostra aqui que uma prostituta, ao reconhecer a glória de Deus, a soberania de Deus, ao colocar ali a tipologia do sangue de Jesus na sua porta, ela viu toda a sua parentela, e ela que era maldita, ela viu tudo isso sendo revertido. O que acontece? A bênção chega até Raabe. A bênção já chegou até você. E hoje você está ouvindo uma palavra que te livra de todas as amarras do seu passado. Todos os estigmas que falaram sobre a sua vida. Cara, isso aqui é maravilhoso. Falei, isso é maravilhoso. Isso aqui, deixa eu ser sincero. Isso aqui é uma pós-graduação do Espírito Santo da sua vida. Porque aí fora as pessoas estão fazendo uma espadinha para lutar com o diabo. Elas estão aí falando, você tá aí, amarra o diabo e vem aí, entrevista o diabo. Eu falei domingo passado, fazem podcast, café com o diabo, senta aqui, diabo, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Ele vai contando a história dele. Cara, você não precisa ficar flertando com o inimigo, você não precisa ficar abrindo isso na sua vida, porque alguém vai dizer, mas o inimigo não existe. Ele existe, ele é real. O lago de enxofre e de fogo, ele existe. Só que isso é para os ímpios. Eu falei domingo passado, você não vai ver Paulo na Nova Aliança, em uma das suas cartas falando de inferno. Então vocês invalidam o inferno. Não, absolutamente, ele existe. Só que ele não é para nós. Não é para nós. Ele é para o ímpio. Ele é para os filhos malditos. Jesus falou em certa vez, vocês são do diabo que é o vosso pai. E ele vive pecando desde o começo. Não foi isso desde o início? Jesus estava falando com os judeus da sua época. Vocês são do diabo, estava falando com aquele povo. Ou seja, existe um povo que é do diabo. Então, este povo que é do diabo, eles têm um destino. Agora, nós, amados, não temos que ficar buscando, não, será que isso? Será que hoje eu vou? Será que hoje eu não vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? A obra foi feita, você já foi tornado perfeito. Jesus Cristo é suficiente na sua e na minha vida. Então, o que a graça faz? A graça te faz você viver de cabeça erguida. Eu não estou falando de uma ganância, não estou falando de uma soberba. Estou falando de você viver, de fato, de acordo com a obra da cruz. Quando eu falo de você reinar em vida, talvez você pense que é algo financeiro. Também é. Mas não é só isso. Reinar em vida é você desfrutar daquilo que Jesus consumou na cruz. Conquistou na cruz. Tinha uma música que a gente cantava, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Só quem tem mais de 30 conhece essa música. Não pode nem chamar de música, é hino, né? Como é que eles falam? É um corinho. Mas Jesus conquistou na cruz, é nosso direito, é nossa herança. Então o que eu preciso entender, e você precisa entender nessa manhã de domingo? Que Jesus nos trouxe aqui mais uma vez, para você entender que nele todos os seus estigmas, todos os seus traumas, todos os seus medos, todas as suas fobias, todos os abusos, todas as palavras negativas, tudo isso cessou. Tudo cessou. Então o que a gente tem que fazer? Pegar essa obra do Espírito, que já foi feita, toda a perfeição do Espírito, e viver, como Paulo falou, andai no Espírito. E eu sei que no dia a dia o inimigo fica lá, não, mas você... E quando vir essa voz, você vai lembrar de mim, amado. E você vai falar, vai de retro, Satanás. Você tem 7 caminhos para bater em retirada, eu fico com a obra da cruz. Você vai dizer, maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Sabe, no momento de uma grande tentação, talvez, você que tem alguma área da vida ainda que você fala, isso aqui eu preciso ver a glória de Deus. A Bíblia diz que não vem tentação que não vos é humana. E junto com a tentação, o Senhor provê livramento. Escape. Então você vai falar assim nessa hora, falar, Deus, o Senhor tem livramento para essa área. Mas tem um copo de cerveja, eu olho para aquilo. Amado, não tem cerveja que seja maior do que o sangue de Jesus. Não tem droga, não tem entorpecente. A gente tem pessoas aqui, amado, que viveram uma vida nas drogas, no vício das drogas. E no momento que conheceram a graça de Jesus Cristo, cessou todo o vício. Isso é possível? Isso é possível.
Isso é possível. O Senhor pegar uma prostituta. E eu vejo o quanto as coisas loucas elas vêm para confundir as sábias. Por que podia pegar do meio do povo de Jericó lá, dos heveus, o menos pior? Sabe aquela coisa? Pega um cara, como diz alguém da nossa família, que é bonzinho, que só não ia na igreja. Sabe que não fazia mal para ninguém? Não, ele vai numa prostituta, que aquilo você sabe o que era naquela época. Uma mulher, uma prostituta. Vai ali numa coisa que aos olhos humanos, uma prostituta. Você sabe que Raabe está na genealogia de Jesus? Raabe está na genealogia de Jesus. Então, o que Jesus está nos mostrando nessa manhã? Que não importa o estigma, não importa a palavra, não importa a maldição que tenha vindo sobre a sua vida. Ele já quebrou tudo isso na cruz do Calvário. Eu quero começar a ir para o final dizendo, amado, como eu disse, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque a graça veio quebrar toda maldição. Faz tempo que você não fala nada. Levante suas mãos e diga isso. Diga, a graça veio quebrar toda e qualquer maldição na minha vida. Tem alguém que talvez não esteja crendo. Fala para quem está do seu lado, fala, a graça já quebrou toda a maldição na sua vida. Fala, creia nisso, receba isso, viva isso. Então quer dizer que existem problemas que têm que ser resolvidos hoje. Isso, eu estou esperando algo ser resolvido. Hoje é o dia de ser resolvido. Hoje. Por quê? Porque você tem tudo que você precisa para ver isso sendo resolvido na sua vida. Mas isso vem se perpetuando há anos na minha família. Ok, Deus te trouxe aqui hoje para que tudo isso cesse em nome de Jesus agora na sua vida. Todo estigma, toda palavra, toda maldição, tudo que tenham falado hoje cessa em nome de Jesus. Aí alguém vai dizer assim, então eu vou aí na frente para você jogar um óleo na minha cabeça. Eu vou aí vender a minha... mas você não precisa vender nada, você não precisa de óleo, você não precisa de absolutamente nada humano, você não precisa tomar um copo d'água crendo que café está naquilo, nada disso. Eu estou ensinando você, através da Bíblia, como quebrar maldições. E a única forma de quebrar maldições é crendo na obra da cruz e confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a forma. Basta misturar fé a essa palavra. Bispo, quais são os tipos de problema, talvez, que possa, o povo possa estar carregando? Eu não sei. Doença, adultério, problemas nos ossos, no sangue, doenças sem diagnóstico, medo da velhice, doenças mentais, fobia, pânico, problemas familiares, problemas do casamento, pobreza, filhos rebeldes. Qual seja o problema? Então você vê que a graça ela vai pegar e vai pôr uma lupa não, vai pôr o que amplia aí? Uma lente de ampliação e a lupa amplia, né? Então ela vai ampliar tudo na sua vida e você vai olhar assim, peraí, então, não é que eu tenho que ser um religioso, um domingueiro, que eu vou na igreja de domingo como se fosse um paz. Não, você entende que você é uma nova criatura, criada agora para boas obras. Nós estudamos isso quinta-feira. Nós somos criados para boas obras. Obras que de antemão Deus preparou para que nós andássemos nela. Você acha que Deus preparou alguma obra de maldição para que você andasse? Mas eu ouvi numa igreja, bispo, que tem a maldição. É porque é como o pastor aprisiona as ovelhas. E não é que não tenha talvez a maldição, mas a maldição está lá para os ímpios, como eu já disse. Agora, para os filhos benditos, Jesus fala, vocês são filho bendito. A Bíblia vai falar duas sementes. O que fala? Que tem os filhos da ira, que são a semente má, e tem os filhos da bênção. Árvore boas e árvores más. Você não é árvore má, você é uma árvore boa. Filhos benditos e filhos malditos. Você não é um filho maldito, você é um filho bendito. Então você precisa entender qual que é a identidade que Cristo já fez sobre a sua vida, que Ele já revelou para você. E aí você anda nesse lugar. E você não olha mais para o outro lado. Por quê? Mas eu estava lá. E exatamente. O que a Bíblia diz? Ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Você talvez um dia estava no curso do mundo. Agora existe um espírito que atua nos filhos da desobediência, disse o apóstolo Paulo. O espírito de Satanás não atua mais nos filhos da obediência. Agora você é obediente, você não é mais desobediente. Não, mas uma vez eu estava no mundo. Amado, quando você estava no mundo, você estava seguindo o curso do mundo. Você estava debaixo desse príncipe da potestade do ar. Agora você não está mais no mundo. Cristo te resgatou do império das trevas. Te transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nesse lugar, amado, você não tem mais nada a ver com o mundo. Você não tem nada mais a ver com as maldições do mundo. Agora a sua realidade de vida é outra. Agora a realidade da sua vida é a realidade do céu. Por isso que Jesus ensina, seja feita aqui na terra como é no céu a vontade dele. Então a sua oração é essa, Deus, que na minha vida agora a realidade seja a realidade eterna do céu, a nova Jerusalém. Então estudar a graça de Deus é como eu disse, amado, quando nós falamos da nossa visão e missão, é para que todas as áreas da nossa vida você viva a plenitude do reino dos céus. Porque o que adianta a gente ser um teórico cabeçudo, um crente religioso? Nossa, eu conheço da graça, eu conheço. Mas é maravilhoso o conhecimento, mas ele tem que ser aplicado. Porque quando você aplica o conhecimento, ele vai se tornar sabedoria, realidade e vida na sua vida.
no seu dia a dia. Você se lembra quando minha mãe faleceu e houve uma transição aqui no altar da nossa igreja? Eu falei assim, igreja, esteja pronto para a gente viver mais do que nunca a praticidade do Evangelho. E eu não estou falando essa palavra de uns caras que falam, não, é a simplicidade do Evangelho. Amado, o Evangelho é simples porque ele é graça, é isso. Eu quero viver... É que eu não gosto dessa expressão, porque tem gente que vai embora da igreja falando, eu vou viver a simplicidade do Evangelho. Vai se desigrejar. É isso que está falando. É isso que eu vou viver a simplicidade do Evangelho. O que é? Você não quer ser confrontado? Você quer viver uma vida de pecado? Isso é a simplicidade do Evangelho? Isso aí é a simplicidade do capeta. Porque é na igreja que você aprende a simplicidade do Evangelho. O que eu estou pregando aqui é a simplicidade do Evangelho. Até porque não existe 1, 2 ou 3 evangelhos. Existe um Evangelho que é a graça de Deus. Então esse negócio, a simplicidade... o Evangelho é simples. É isso, é a graça. É você viver, é você entender as riquezas da glória de Deus. Insondáveis riquezas da glória de Deus. Você está ouvindo Deus nessa manhã? Você vai sair daqui com medo de maldição? Olha, eu te pego lá atrás e jogo um balde de pipoca na tua cabeça. Não, pipoca é coisa do Satanás, né? Tem um povo que oferece pipoca. Não, pipoca é bom, como todo dia pipoca. Você está vendo? Aí você pode comer. Não come isso, não come aquilo. Amado, come isso, não come daquilo. Você pega o alimento e fala, olha, nada motivo para me casar nenhum mal. Nem se eu comer algo. Em nome de Jesus, ai, come. Passa numa encruzilhada, pega um frango lá. Não é para tanto, tá? Tudo bem. Pega um vinho lá, um frango, faz um ensopado lá e fala, o bispo falou, vou comer o frango da encruzilhada. Não precisa de tanto. Mas a graça de Deus te dá autoridade para você ver nessa terra. Eu preciso terminar o culto. Eu quero terminar perguntando para você, se Deus não nos amaldiçoou, como é que nós vamos aceitar uma maldição? Quando eu, crente, estou aceitando uma maldição, estou indo contra aquilo que saiu da boca de Deus. Deus nunca amaldiçoou os seus filhos. Deus sempre declarou virtudes. Bênção sobre a vida dos seus filhos. Então a maldição, ela é herança não para nós. Ela vem de lá, vem lá de trás, não para mim, não para você. Isso acabou, isso tem que cessar hoje em nome de Jesus. Então, amado, a sua família é forte. Eu quero dizer para você que você é forte e corajoso. Eu quero dizer que você não tem mais dependência de álcool, de sofrimento. Você não tem mais dependência de nada. Para de ficar falando, não, eu vivo uma depressão porque hoje é a doença do sangue. Não tem depressão que seja maior do que o sangue de Cristo. Esses são os estigmas. Não, eu gosto de tomar um remedinho, eu gosto dessa coisa, sabe, um tarja preta, um Rivotril de vez em quando. Para com isso! Mas é só de vez em quando. É só quando eu saio do... Amado, você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você está vendo como o povo, ele conhece a palavra, fala que crê, mas quer viver de acordo com a realidade do mundo. A realidade do mundo é mentira, de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade sobre as nossas vidas. Então diga, tudo isso tem que cessar na minha vida. Bispo, nos negócios eu vou ser sempre pobre, não vai dar certo. É o que você está declarando que você está vivendo. Começa a falar que os seus negócios vão ser abençoados. Eu estava jogando bola com um abençoado que ele joga bola com a gente. Lógico que ele joga com a gente, porque eu estava jogando com ele. Mas eu queria dizer que ele ainda não frequenta a nossa igreja. Ele é cunhado de um abençoado nosso, ele joga lá. E ele falou pra mim, ele joga muito bem futebol. Ele é um dos melhores lá, depois de mim. E aí ele tava falando... Não, ele é bom. E ele já jogou assim, meio que profissionalmente. Ele falou assim, nossa, a gente ia começar o jogo, ele falou assim pra mim, eu vou fazer uma tatuagem. Ele falou isso com a boca dele, joelho ruim e joelho péssimo. Eu parei o jogo, eu falei, o que você vai fazer? Você vai fazer uma tatuagem, escrito joelho ruim. A gente começou, não parei o jogo, mas quando eu falei assim, não faz isso, você está declarando que seu joelho é ruim. E ele, como é que é? Eu falei, você vai escrever no teu joelho que um é ruim e o outro é péssimo? Eu falei, escreve joelho bom e joelho ótimo. Ele, é verdade. Jogando bola. E eu falando, cara, para com isso. O Mateuzinho falou que ia escrever joelho ruim e joelho péssimo. Eu falei, Mateus... Não é Mateus, é Lucas. É o outro, Mateus Marcos, é o Lucas. Ele falou, vou escrever joelho ruim. Eu falei, não faça isso, Lucas. Você está declarando, é por isso que seu joelho está ruim. Aí ele ficou me olhando assim com uma cara, tomou uma invertida. Eu falei, cara, escreve joelho bom e joelho ótimo. Você vê como é que é as pessoas? Não, joelho ruim. Vai escrever no joelho. Eu falei, você tá doido? Mas tem crente que vive assim. Ai, adoro. Ai, eu gosto. É aquele hipocondríaco. Eu gosto de abrir a gaveta do remédio. Eu gosto de escolher. Ah, é o rosa, é o azul, é o vermelho. Ah, é todos eles. Ah, eu tomo tudo. A bispa Natália, quando entrou para nossa família, ela andava com uma bolsinha de remédio para todo lugar que ela ia. A minha mãe olhou uma vez para aquela bolsinha, numa viagem, olhou 2, 3. Pergunta se hoje tem bolsinha de remédio quando a gente viaja. Não tem que precaver. Amado, você tem uma oração que já reverteu tudo na sua vida. Você está vendo que a gente tem que viver como crente?
Só que a gente fica confessando as coisas erradas. Declara, mano, você quer na cura? Então declara. O meu corpo é sarado em nome de Jesus. Não, mas se meu filho tiver... Para de ficar traindo para o seu filho. Meu filho é perfeito em nome de Jesus. Eu lembro que a gente fez uma viagem internacional. Alguém falou, vocês levaram um remédio? Amado, eu vou contar alguns. Você não pega para você. Nem seguro eu faço para eu viajar. Tem que fazer o seguro de que é? De saúde. Eu fui numa montanha-russa lá, mas eu acho que deu uma crise de rim em mim. Eu tomei um remédio, era o Paco. Codeína com alguma coisa, nem lembro o que era aquilo. Eu enchei, eu parecia um fofão. Aí eu falei, isso aí é do Satanás, tá vendo? Aí o que a gente fez? Oramos, confessamos a verdade, continuei lá indo nas montanhas-russas, sumiu tudo. Não tinha pedra no rim, nada. Então a gente precisa aprender a viver. Aí você vai, eu vou tomar o remédio. O remédio ainda me deu crise, quase que aí que eu ia morrer mesmo. A gente precisa, amado, viver aquilo que a gente crê. Essa que é a síntese do culto de hoje. Eu brinco aqui um pouco, amado. Por quê? Porque isso aí fora está manipulando o povo de Deus. Olha o inimigo, olha a maldição. Olha o negócio escuro atrás de você. Olha aquilo, olha o outro. Eu vejo uma sombra, eu vejo isso aqui. Amado, atrás de você tem anjos. Atrás de você tem miríades e miríades de anjos. Atrás de você tem uma palavra de Deus que falou que onde você pisar a planta dos seus pés vai prosperar. É assim que vive um povo que reina em vida, através da graça. Então jamais joelho ruim, joelho mau, nada disso. É joelho bom, joelho excelente, é bênção, é salvação, é glória. Então, amado, eu quero terminar dizendo para você ter a bênção de Deus para você viver do melhor jeito com a sua família. Você vai viver todas essas verdades em todas as áreas da sua vida. Sabe, isso aqui é para correr para todas as nações, amado. Para correr para todos os cantos do mundo. Nós fomos criados pelo autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, é o que diz a palavra. Nós podemos desfrutar sim, amado, do melhor desta terra. Nós temos em Cristo todas as nossas necessidades supridas. Isso é um estilo de vida, viver a graça de Deus é um estilo de vida, é pela graça. Nós fomos criados para Deus, nós fomos criados para o bem, nós fomos criados para bem dizer, nós fomos criados para, falar de coisas boas. Então que o Senhor coloque em seu coração hoje, em nome de Jesus, o desejo de prosperar. Coloca, amado, toma posse desse desejo. Eu vou viver esse cacete. Para com isso. Começa a falar que a sua empresa vai faturar o dobro. Começa a falar isso. Nessa hora você chegou, né, John? Falou de riqueza, de fartura e chegou, eu recebo. Amado, tem que declarar isso. Não, a bicho está difícil, eu vi que fechou uma, fechou outra. Amado, vai fechar todas, mas a sua vai ficar com as portas abertas. Os clientes, os outros vão chegar para você. Mas você tem que crer dessa forma e viver. E porque quando você crê dessa forma, você começa a criar, os mecanismos de você viver dessa forma. Porque se você ficar criando no medo, aí você fala, eu não vou sentar com o cara, eu não vou falar. Amado, a gente estudou o terreno, a gente senta com os caras e fala, eu preciso de 2 milhões, você consegue 2, 3? Porque, amado, isso te impulsiona a crer que Deus vai inclinar o coração das pessoas. Essa obra é dele, não é minha. Eu não estou pedindo para o meu apartamento. Eu estou pedindo para a casa de Deus. Então é com ousadia, com intrepidez, é crendo. É falando as verdades, é vendendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quando eu falo vendendo, é vendendo o sonho. Sabe? Não vendendo cotas, vendendo o sonho. Falando, olha, isso aqui é o que Deus nos deu. É uma estrutura que vai servir uma visão. Então é você declarar isso todos os dias, amado. Porque se fosse está chegando dezembro e agora o que vai ser? Amado, eu não sei o que vai ser até dezembro, mas alguma coisa Deus vai fazer de sobrenatural. O Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que vai nos levar daqui em diante. Aí você fala, o bispo deve estar com uns 4 milhões na conta lá, só esperando para falar. Não estamos. O que tem na conta é o que você vê no gráfico aqui para pagar as parcelas, mano. E a gente ainda fica aí, dinheiro, fica quieto. Mas Deus vai fazer, amado. Isso é viver por fé. Então eu estou hoje num culto falando de maldição, mas estou falando para você que a fé é um estilo de vida que você tem que viver em toda a sua vida. Você pode trazer para a sua vida financeira, você pode trazer para a sua vida emocional, a sua vida familiar. Entenda isso em nome de Jesus. Para de ficar falando que você vai ser infeliz na sua família. Para de ficar falando, meu casamento nunca vai dar certo. O teu casamento é uma bênção. Casamento foi gerado no Senhor. Ele falou, sede fecundos. Homem, deixa seu pai e mãe, une-se a sua esposa, torne uma sua casa. Foi Deus que estabeleceu isso. É que o mundo aí, o inimigo aí, tá com estigma falando, casamento é uma instituição falida, casamento é isso, todo mundo trai, isso aí é o que o mundo fala, isso é comum para o mundo. Para nós não é comum. Para nós o normal é a palavra de Deus. Para nós o normal é um marido que honra a sua esposa, uma esposa que ama o seu marido, como diz a palavra. Um marido que vive a vida comum do lar, uma esposa que é uma joia dentro de casa, uma auxiliadora idônea. Isso é o normal para o filho de Deus. E é nessa realidade que você tem que declarar sobre a sua vida. Então você que está passando por adversidades no casamento,
Você começa a declarar: o meu casamento é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, a minha esposa é linda. Porque o marido chega: a minha esposa é feia, a minha esposa é gorda. É lógico, vai ser assim a tua esposa. Agora declara: minha esposa é linda. É verdade, eu estou falando isso. Minha esposa é maravilhosa. Invista na sua esposa. O seu maior investimento, o marido, é a tua esposa. Esposa, o seu maior investimento é o seu marido. E os filhos vêm depois disso. Porque você fica aí, inverte, tá vendo? Fica aí, eu vou, o filho, aí não sei o quê, o bibelozinho. O Lourenço está aqui, ele escuta: eu amo a vida do Lourenço, mas ele vem depois da mãe dele, no meu coração, e está tudo certo. Ele precisa saber isso desde pequeno, porque quando ele constitui uma família, ele vai falar isso para a esposa e para os filhos dele. O problema é que você fala: sua mãe é isso, sua mãe é não sei o quê, sua mãe é não sei o quê. Começa a falar para o teu filho: a tua mãe é linda, tua mãe é abençoada. Eu amo a sua mãe. Eu honro a sua mãe. Eu cuido da sua mãe. Você está vendo que é você viver de acordo com a palavra de Deus? Amado, eu preciso terminar o culto, mas eu queria aqui ficar falando mais meia hora para vocês. Só a Lurdinha que quer ouvir. O resto respirou e falou assim: espero que ele esteja brincando. A Lurdinha falou aqui: pode falar. O resto ficou aqui em silêncio. Lurdinha, quando todo mundo sair, eu pego um outro esboço e aí você fica sentado aí e a gente continua. Eu quero terminar orando pela sua vida, declarando, amado, que a partir de hoje, tudo que levantou, tudo que falaram, já caiu por terra. Deixa eu perguntar: alguém entrou aqui hoje debaixo de uma palavra negativa? Alguém? Levanta a mão bem alto para eu enxergar, porque eu quero orar pela sua vida. Vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente, eu quero terminar orando pela vida de vocês. Pode vir com calma, não precisa correr. Isso aqui é uma casa de oração. Você que entrou e tem talvez a família, sabe essas coisas? Mas é de geração em geração. Eu e os bispos, nós vamos orar pela sua vida. Isso vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Nós temos o poder da oração. Bispo, mas está no cinema. Quem interessa? Se a gente estivesse na praça, a gente orar do mesmo jeito. Desce aqui, vem aqui na frente. Pode vir aqui bem pertinho de mim. Os pastores me ajudam aqui, os bispos da igreja. Qualquer estigma, amado, qualquer coisa que tenham falado, a gente vai hoje, em nome de Jesus, declarar as verdades sobre a vida desse povo. Nós vamos declarar o que a Bíblia diz. E se você está aqui hoje e não quer perder essa oportunidade, pode descer aqui, amado, nós vamos orar. E nós cremos na oração do justo. Ela livra de todos os favores. Fiquem todos aqui na minha frente, por favor, os abençoados, as abençoadas. Jesus Cristo, Pai amado e Deus bendito, nós estamos aqui, Pai, terminando, Pai, da forma como a qual o Senhor quer que nós terminemos, Jesus. Nós estamos em meio a uma série, Deus, estamos entendido, Jesus, a respeito, Pai, do plano original. Nós temos entendido, Jesus, o que é a Tua graça, o que é a nova aliança. Nós temos entendido, Jesus, dos Teus valores, dos Teus princípios e da Tua realidade sobre as nossas vidas. E agora, Jesus, sobre nós está uma autoridade. O Senhor diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. O que nós estamos fazendo agora, Pai, é pisando toda serpente, todo escorpião, toda obra do mal. Nós estamos, Senhor, aqui em oração, crendo e confessando, assim como Raabe, Jesus, creu. Aqui está um povo que crê. E aqui estamos nós agora, Jesus, declarando sobre estas vidas, sobre a vida deste auditório, sobre a vida daqueles que estão em casa, Jesus. Nós estamos declarando as verdades, Pai. Nós estamos orando pela ótica da cruz. Nós estamos orando através da obra da cruz, Pai. Nós não cremos, nós não recebemos maldição contra as nossas vidas, Pai. Toda maldição, a Tua palavra diz que o Senhor já quebrou na cruz do Calvário. O Senhor se fez maldição em nosso lugar, Jesus. Portanto, Pai, seja uma palavra, seja um estigma, seja uma inverdade, seja uma realidade que tenha sido criado nos lares, nós agora declaramos, Jesus, tudo isso caído por terra na autoridade do Teu nome, Pai. Nós declaramos o que diz a palavra: maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo, Jesus. E nós declaramos, Jesus, que o Teu poder em nós é maior do que o poder do príncipe da potestade do ar. O inimigo não tem autoridade, o inimigo não tem, Senhor, autoridade sobre a vida dos eleitos. E nós, como eleitos, declaramos, Jesus, que nós somos filhos benditos, que nós somos ovelhas boas, que nós somos vasos de honra, vasos de misericórdia, Jesus. Contra nós não vale nenhum encantamento, Deus. Contra nós não vale, Pai, sentenças malignas, sejam sentenças que tenham sido lançadas na infância, sejam sentenças que tenham sido lançadas, Pai, na adolescência, na juventude ou até mesmo na idade adulta. Nós agora, Pai, nos munimos da Tua autoridade
Oh Pai, seja o que o inimigo tenha falado, nessa hora, Pai, nós declaramos que o inferno bate em retirada. Nós oramos e declaramos: diabo, você não tem autoridade sobre o povo de Deus. Nós declaramos: diabo, a tua sentença já foi dada. Nós declaramos a obra da cruz. Diabo, você foi exposto publicamente. O sangue de Cristo já nos lavou. E orabaxu, ararabacei, arabalabaçou. Deus, tu és maior. Deus, tu és maior. O diabo não tem autoridade neste meio. Ele não tem veracidade neste meio. Nós declaramos: inimigo, bate em retirada destas vidas. Inimigo, com seus dardos, com seus pensamentos, com as suas doenças, com as suas investidas, nós declaramos agora: por 7 caminhos o inimigo bate em retirada do nosso meio. Nós ficamos com a obra da cruz, nós ficamos com o sangue de Cristo, nós ficamos com as verdades bíblicas, e nós tomamos posse, Pai, nessa hora, de toda a obra. Nós tomamos posse da cura, nós tomamos posse do milagre, nós tomamos posse da provisão, nós tomamos posse, Senhor, das tuas mais de 7.000 promessas. Que todas elas se cumpram em nós, Jesus. Que todas elas se cumpram nesta casa, que todas elas se cumpram nesta igreja, que todas elas se cumpram na vida dos teus filhos, Jesus. Nós somos, Pai, mais que vencedores. Nós somos, Pai, ovelhas do teu pastoreio. Nós somos, Pai, trigo do teu celeiro, Jesus. Portanto, nós ficamos com as tuas verdades. Deus, eu oro e declaro que nunca mais o inimigo vai oprimir ninguém aqui. Eu declaro que nunca mais nós vamos ceder às vozes do inferno. Eu declaro, Pai, que nunca mais nós vamos andar, Jesus, como andávamos outrora. Oh Pai, a partir de hoje, para todos sempre, nós andaremos, Pai, nos teus caminhos. Nós andaremos nas tuas verdades. Nós andaremos nos teus princípios, Jesus, porque nós cremos que toda maldição já foi quebrada. Levante as suas mãos e diga: toda maldição. Diga com fé, diga: na minha vida toda maldição, diga, já foi quebrada. Diga: toda obra do mal já foi desfeita. Diga: contra mim não vale encantamento. Diga: maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo. Comece a declarar, amado, comece a declarar. É isso que faz com que o inimigo bata em retirada. Comece a declarar: a minha casa é feliz, a minha família é bendita. Comece a declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou escolhido, eu sou abençoado, eu sou um predestinado, eu sou um filho amado. Comece a declarar as realidades sobre a tua vida. Faça declarações de fé, porque é isso que faz com que o inferno estremeça. Você é em todas as coisas mais que vencedor. Oh, nós somos Jesus. Nós somos Jesus. Nós somos, Pai. Oh, Jesus, o que o Senhor diz, que se cumpra nas nossas vidas, Pai. Que se cumpra, Jesus. Que se cumpra. Que se cumpra, Deus. Que se cumpra, Jesus. Oh, Jesus. Sabemos o que está acontecendo nessa hora, Pai. Sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual nesta hora, Jesus. Sentenças estão sendo revertidas. Palavras estão sendo mudadas nessa hora. Oh, Rabassuia, Rabas. Oh Pai, nós sabemos a tua obra está sendo feita nesta hora, Jesus. Oh Jesus, a mente de Cristo agora, Deus, sendo ativada em cada coração aqui, Jesus, em cada vida aqui, Jesus. Oh Pai, é assim que nós nos vemos, Jesus, santos, inculpáveis, Jesus. Oh Jesus, é assim que nós nos vemos. É assim que nos vemos, Jesus. Somos o que tu dizes que nós somos. Saímos daqui declarando que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida daqueles que creem. E aqueles que creem que saem daqui para viver o melhor dessa terra, aqueles que creem que saem daqui para viver uma nova realidade de vida, agora de acordo com a obra da cruz, aqueles que saem daqui para desfrutar do melhor desta terra, diga
Glória a Deus! Amanhã nós temos um encontro de oração. Abraça quem está do seu lado, tenha um domingo de paz e diga: a graça em Cristo já nos livrou de toda maldição. Bom dia a todos, filhos benditos, graça e paz.